Começando mais um Colabcast Ju, o seu podcast de divulgação da melhor literatura jurídica. Hoje nós temos a alegria e a honra de conversar com Igor Hatz. Igor é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Unicinos, especialista também em Direito Processual, autor de uma série de livros e de dezenas de artigos, é advogado atuante, professor universitário, e hoje aqui nós vamos conversar com ele sobre um artigo específico, sobre a teoria dos precedentes. Tudo bom, Igor? Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui para bater esse papo conosco. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, fico muito feliz de participar, muito honrado pelo convite. Espero que a gente consiga esclarecer alguns pontos sobre o texto, falar sobre direito, assuntos gerais. É uma grande felicidade compartilhar contigo esse nosso trabalho. Prazer é nosso, meu amigo. O texto de hoje que nós trouxemos aqui para conversar com o autor é o artigo chamado Precedentes Judiciais e Indeterminação del Derecho, um falso embate em desfavor da legalidade. O artigo foi publicado pela revista Direito Processual no ano 28, edição de junho, setembro de 2022. E o artigo, inclusive, está disponível não só na revista, mas também no portal academia.edu, na página específica do Igor. O Igor tem não só esse texto aqui sobre precedentes, mas tem uma série de outros artigos também muito bem escritos e com uma profundidade acadêmica muito interessante. Mas nós escolhemos esse aqui especificamente porque a tese, né, da indeterminação do direito, eu acho que é um dos argumentos mais fortes que se utiliza para defender uma teoria de precedentes. Então, Igor, você já escreveu sobre tutelas provisórias, inclusive tem um livro sobre isso, já escreveu também sobre processo, liberdade e autonomia privada, já escreveu sobre teoria do processo, e aí, quando e como surgiu o interesse de pesquisar e de começar a escrever sobre precedentes? Bom, se nós fôssemos aqui traçar uma linha temporal da pesquisa, das reflexões de direito processual, eu diria que a temática dos precedentes judiciais ela antecede essas obras que foram mencionadas, né? Esse aqui é o livro Autonomia Privada e Processo. Esse aqui foi fruto da minha tese de doutorado, na qual eu acabei pesquisando sobre negócios jurídicos processuais. Era o tema ainda incipiente no Brasil. Eu escrevi sobre ele em 2015, um pouquinho antes do código, na verdade, a pesquisa é um pouco anterior à aprovação do atual CPC. Então, esse é uma obra que me é muito cara. O Tutelas Provisórias, aproveitando aqui fazer uma propaganda que foi mencionado, o Tutelas Provisórias ele veio de uma necessidade acadêmica, prática acadêmica, digamos assim, porque eu lecionava a disciplina na universidade, leciono ainda a disciplina de tutelas provisórias, e, à época, eu utilizava a obra do professor Ovídio, que é uma das minhas grandes influências no direito processual. E aí o que aconteceu que com a vinda do Código de Processo Civil de 2015, eu fiquei um pouco com um déficit bibliográfico, afinal de contas, eu não tinha como indicar para minha turma de graduação a obra do Ovídio, porque ela era escrita à luz do Código de 73, então eu passei a cada semana que eu ia montando as minhas aulas e escrevendo alguns textos. Eu e a Natasha já tínhamos escrito um outro artigo sobre o tema, e aí, de tudo isso, o livro surgiu. Esse é um livro que está esgotado, eu, inclusive, estou em mora aqui com a segunda edição, mas espero que esse semestre ainda consiga finalizar. E o Teoria do Processo Sem Processo, esse aqui, sim, é um livro que vem de uma pesquisa mais recente, né? A gente brinca que foi a nossa produção na pandemia, né? Durante aquele período mais pesado da Covid-19, nós ficamos em confinamento praticamente, eu e a Natasha, que é minha esposa, e a gente havia muitos anos pesquisando sobre questões de teoria do processo. Ela tinha escrito a dissertação sobre teoria do processo, a dissertação dela no mestrado, isso foi 2012, 2013, que ela defendeu a dissertação dela. Só que, à época, né, as pesquisas que nós tínhamos feito, elas ainda estavam mais dentro daquilo que é o comum da dogmática processual. Então, o que nós acabamos fazendo foi revisitar muitos dos temas da teoria do processo à luz da doutrina do garantismo processual. Se for interessante, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Esse é um livro que enfim, ele é um livro para nós muito caro,
É um livro que ele está para sair uma tradução em espanhol também. É um livro que sempre está ali entre os mais vendidos da Casa do Direito, que nos deixa muito felizes. E ele traz uma abordagem bastante diferente daquilo que em geral, se trabalha na teoria do processo no Brasil. Mas, voltando à pergunta, né, todas essas obras são posteriores às minhas primeiras reflexões sobre precedentes, que, se eu não me engano, iniciaram mais ou menos por 2010, 2011, finalzinho de 2011, começo de 2012. À época, eu fazia o mestrado na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, e havia uma obra que era muito conhecida e segue sendo uma das mais importantes e influentes sobre o tema, que é a obra do professor Luiz Guilherme Marinoni. E foi mais ou menos por ali que esse tema começou a ganhar força na doutrina brasileira. Foi gradual, né? E hoje a gente vê o reflexo, né, desse movimento, vamos dizer assim, precedentalista na nossa doutrina e nos nossos tribunais, né? Tanto que os tribunais superiores brasileiros encamparam a ideia de precedentes judiciais. E eu me lembro que, à época, isso me deixou um tanto, assim, incomodado, né, porque eu não concordava muito com algumas das teses da doutrina precedentalista. E naquele contexto, a gente ainda não tinha uma pluralidade que talvez nós comecemos a ter nos dias de hoje, dentro da doutrina processual, que a gente vê nesse embate publicismo e garantismo processual. Então, eu me lembro que havia um professor aqui do Rio Grande do Sul, hoje pouco lembrado, mas foi um dos nossos grandes processualistas, embora já aposentado da academia, que é o professor José Maria da Rosa Tessainer. O professor Tessainer tinha escrito um artigo, um texto curtinho, sobre a questão dos precedentes judiciais em tom crítico. Eu me lembro que, na época, era esse texto do professor Tessainer, alguns textos do professor Lênio Streck, embora não fossem sobre precedentes, mas as críticas que o professor Lênio Streck já fazia sobre as súmulas. E naquela época, então, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, flertando, digamos assim, com questões de teoria do direito. Inclusive, isso foi, né, algo que me influenciou bastante para pensar sobre precedente judicial. E foi mais ou menos por essa época, 2011, 2012, que eu comecei, então, a trabalhar esse assunto. Eu publiquei um artigo que hoje ele acabou sendo um texto no site que o professor Tessainer mantinha, era um site bem conhecido na época, o tex.pro.br, e depois eu refiz esse artigo na Revista Eletrônica de Direito Processual da UERJ. Isso, se eu não estou enganado, deve ter sido mais ou menos por 2013. Então, eu diria que, comparando com esses outros livros, com os meus livros e com outros artigos, talvez um dos meus temas primeiros de pesquisa tenham sido o tema dos precedentes judiciais. Isso não é por acaso, porque naquele momento da minha caminhada acadêmica, eu começava a olhar para o direito processual de um modo não tão isolado, digamos assim, de outras preocupações relacionadas à teoria do direito, ao direito constitucional, e o tema dos precedentes judiciais caíam com uma luva nesse sentido. E de lá para cá, aí sim, então, vários outros textos foram sendo escritos, né? A gente até comenta daqui a pouco pensar num livro sobre o assunto, mas talvez tivesse que dar um tom um pouco mais comercial, porque hoje tem tanta coisa sobre precedentes judiciais, então seria talvez uma obra sobre recursos relacionada com precedentes, enfim, mas é um projeto em aberto ainda. Mas se eu fosse contabilizar, foram vários artigos, vários textos sobre precedentes judiciais. Esse artigo em especial tem uma história, por que ele foi escrito, mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho. Sim, inclusive, eu estou com ele aqui na mão. Eu li ele também, gostei bastante desse artigo também, e li vários. Eu vou comentar com o Igor, porque ele tem tantos artigos já sobre o tema que já daria um livro, né? Se você fizer ali uma coletânea, e em cada artigo tu aborda ali uma questão muito específica relacionada, faz uma crítica também muito específica à teoria dos precedentes. Então, em que pese, eu acho que são 4 ou 5 artigos, não sei precisamente a quantidade, mas cada um deles com uma abordagem distinta e sobre uma questão distinta, né? Então, se saiu a obra, vai ser com certeza aí um livro muito bom, que vai nos enriquecer e contribuir, né, para esse debate que no Brasil agora, digamos que ele está mais presente, né? Ele está mais presente. Em que pese o CPC já tenha adotado, digamos assim,
uma corrente, né, do debate, mas não deixa de ser uma discussão interessante, né? E eu vi que o teu texto aqui da discussão de hoje, né, o precedente judiciário em determinação do direito, ele foi originário de uma palestra, de uma conferência que tu participaste. Esse texto, ele nasceu especificamente para essa palestra ou tu já estava pesquisando ao receber o convite, tu utilizou ele? Bom, então, como eu tinha dito, né, esse assunto era um assunto que me ocupava já há algum tempo, as pesquisas, e surgiu, foi em 2019, se eu não estou enganado, um convite do professor Renzo Cavani, que tem um trânsito muito legal aqui no Brasil, ele inclusive estudou aqui no Rio Grande do Sul, e foi um convite para participar de um evento na cidade de Arequipa, no Peru, e também para ministrar algumas aulas no programa de pós-graduação da PUC do Peru. E o tema foi um evento muito interessante porque nós tínhamos um painel específico sobre esse assunto, precedentes judiciais. O palestrante, no caso, nesse painel, eu tinha o encargo de enviar um texto prévio, né? Então, o artigo ele foi escrito justamente para esta conferência, e o formato, que é o formato que no Brasil a gente não, infelizmente, não utiliza tanto, é basicamente o seguinte: o texto foi lido previamente por algumas pessoas, e após a palestra, aí digamos assim, quase que uma inquisição aqui sobre o texto, né? Perguntas e, em geral, perguntas em tom crítico, né? O que eu acho que é muito, muito interessante, justamente porque a gente possa debater os assuntos, né? Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos tanto esse hábito do debate acadêmico, né? Muitas vezes, quando a gente elabora uma crítica à obra de algum autor, algum texto, essa crítica muitas vezes é pessoalizada e, no final das contas, a gente não consegue evoluir cientificamente. Então, foi um evento muito interessante. E como na época eu começava a escrever sobre garantismo processual, em alguma medida eu acabei juntando um pouco dos dois temas, né? Algumas reflexões que eu já vinha fazendo sobre precedentes judiciais, outras reflexões sobre garantismo processual, e aí o artigo foi escrito. Ele serviu de norte, digamos assim, para a palestra que eu proferi lá no evento, né? Não foi exatamente o texto em si, mas um recorte com algumas passagens deste texto, mas já em outras oportunidades fiz o contrário, né? Às vezes, inclusive, está para sair um livro agora, vai sair, eu acho que em 2 meses no máximo, é um livro em coautoria meu e da Natasha, chamado Temas de Garantismo Processual, e aí, neste livro, nós temos alguns artigos que foram ou palestras minhas ou palestras dela que nós transformamos em artigo, né? A gente deu uma conotação um pouquinho mais acadêmica, né? Então, aí o caminho foi inverso, né? Aqui não, aqui eu primeiro elaborei o texto, né? Primeiro montei o artigo, enviei para o evento, e aí depois disso fiz a palestra, né? E claro, foi feito alguns ajustes, esse texto foi traduzido para o espanhol, então ficou bem interessante, até para difundir um pouquinho mais essas ideias. Então, ele é um texto que ele teve assim um motivo, uma razão bem específica para ter sido produzido. E tem uma diferença, Igor, entre escrever um texto já pensando em uma publicação de uma revista ou de um capítulo de livro e escrever um texto pensando em uma conferência, em um congresso, ou para tu a pesquisa é a mesma forma de escrita, é a mesma coisa? Olha, em geral, eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Quando, assim, até vamos pegar uma visão mais geral, né? A gente tem no Brasil o hábito, né, de encarar eventos, palestras, conferências, dando uma ênfase àquela noção do palestrante que fala praticamente de improviso, né? Pelo menos assim, a minha experiência desde a época da graduação era, né, quando a gente encontra aquele palestrante que fala sem um roteiro, sem um texto, aquilo passa uma autoridade muito maior. Eu, com o passar do tempo, eu fui começando a mudar um pouco a minha percepção sobre isso, né? Porque, claro, depois que a gente já tem um pouco mais de caminhada, né, alguns assuntos a gente tranquilamente consegue falar e expor sem nenhum roteiro, mas me parece que para eventos e seminários e conferências acadêmicas, é uma forma do palestrante mostrar o respeito que ele tem pelo público, montar um texto. Então é interessante porque isso não é o mais habitual assim, para o público no Brasil, né? Quando o palestrante vem com um texto pronto, parece que, poxa vida, ele vai ler, né? O que é isso? Então, eu nos últimos anos, sempre que eu vou proferir uma palestra, eu monto um texto.
Não que eu vá fazer a leitura do texto, mas eu prefiro montar o texto, e aí o texto eu monto ele de um modo um pouquinho diferente de um artigo, de um livro, etc. Eu simplesmente sento no computador e vou escrevendo como se eu estivesse falando, e aí, claro, eventualmente colocando algum ajuste, algum retoque, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que isso é uma forma de respeito com o público mesmo, né? Um respeito até com quem está organizando o evento. O palestrante não veio aqui e falou qualquer coisa, né? Ele preparou uma fala, ele encaixou o assunto dentro do tema que nós tínhamos proposto. Então, eu, em geral, quando eu vou preferir uma palestra, eu escrevo um texto. Aí varia muito, né, do tema. Se é um tema que eu já tenho alguns artigos, livros escritos a respeito, é muito mais fácil. A pesquisa está praticamente pronta, é só tentar simplificar a fala para conseguir reproduzir aquilo que já foi pesquisado. Daí depois isso para transformar num artigo, dá um trabalho, não é um trabalho tão simples, né? Porque a gente precisa adequar as normas da BNT, as referências, etc. Então, eu acho que esse é um modo de trabalhar. Já do contrário, né, a elaboração do artigo científico, aí eu acho que ele já é um pouco diferente. Em geral, eu trabalho com a ideia de levantamento bibliográfico e depois escrever. Salvo algum assunto que já está mais ou menos encaminhado, né, que a gente está reescrevendo, está adaptando de ideias anteriores, o meu processo de pesquisa, o meu processo de escrita é um processo primeiro de pesquisa. Eu trabalho como pesquisador. Primeiro pesquisa, levantamento bibliográfico, elaboração de fichamentos, aí depois que isso tudo já foi feito, bom, agora vamos começar a escrever o texto. Muito bom. Muito bom. Essa preocupação aí que tu estava citando de preparar o texto, a conferência específica para aquele congresso, né? Me lembrou algumas obras coletivas em homenagem a determinados professores, que todo mundo sabe que o professor criou, às vezes, uma teoria específica do direito, ou pesquisou a vida toda sobre um tema a mais, e às vezes você vai consultar aquela obra esperando ter uma série de textos refletindo as ideias daquele professor, e tem textos os mais aleatórios possíveis, que não tem vinculação nenhuma. Não tem nada a ver com a obra do autor, né? Nada a ver com a obra do autor. Inclusive textos que já foram publicados em outras coletâneas para outros autores, dependendo, né? Se não em alguma revista, né? Isso, eu sempre achei isso muito estranho mesmo. É um livro de homenagem e o texto não tem vinculação nenhuma. Mas ainda bem que tu tem essa preocupação e prepara aí previamente a tua conferência. Nós temos essa exigência de produção, né? A produção é algo que assola a vida do pesquisador no Brasil, né, no direito, né? Então, muitas vezes surge o convite, precisa enviar um artigo, uma coletânea, mas eu não tenho nenhum, mas pode mandar qualquer um, porque a gente precisa montar a coletânea. É mais ou menos o que acontece, né? A gente sabe disso. Então, realmente, escrever para coletâneas, eu particularmente, às vezes, se já tem alguma ideia mais ou menos esboçada, tudo bem, mas tem que fazer a adaptação, né? Tem que tentar colocar dentro da obra ali, do homenageado, né? Ou da temática que nós estamos propondo, né? Mas a gente sabe que não funciona necessariamente assim, justamente por essa demanda por números, né? Principalmente em pós-graduação, há essa cobrança muito grande, né? Os números, é necessário um número X de artigos, um número X de capítulos de livros, então muitas vezes acaba que essa ideia de quantidade supera a qualidade, né? Verdade. Meu amigo, entrando aqui especificamente agora no teu texto, tu já explicou como é teu processo de pesquisa, como é que tu faz aí a redação dos textos, e esse texto específico, né, que tem o título de Precedentes Judiciais e a Indeterminação de Direito, um falso embate em desfavor da legalidade. Esse seria um tema de teoria do direito, inicialmente? Acredito que sim. Acredito que o tema dos precedentes judiciais no Brasil ele acabou sendo cooptado pelos processualistas dentro daquela ideia, para usar a célebre frase do Pontes de Miranda, né? O processo civil é o ramo das leis mais rente à vida, né? Então, o processualista, em geral, ele não é só um acadêmico, ele é um advogado, ele é um juiz, ele é um promotor, defensor público, alguém que lida com a praxis e não somente com a teoria, o que é positivo por um lado e às vezes negativo, né? Eu digo que é positivo por um lado porque as elucubrações muitas vezes feitas pelos processualistas, elas têm uma finalidade de resolução de problemas práticos, né? Não é
teoria simplesmente pela teoria, mas, em contrapartida, muitas vezes a gente tem um gap, né? A gente perde um pouco na questão da pesquisa. E me parece que esse tema acabou sendo, como eu disse, cooptado pelos processualistas, justamente dessa questão de uma necessidade prática, né? Todo mundo sabe que no Brasil há uma grande insegurança jurídica, embora nos últimos anos esse termo insegurança jurídica tenha sido meio que banalizado, né? Todo mundo fala em insegurança jurídica, até fora do contexto acadêmico, mas o fato é que isso era um problema, uma preocupação, né? Algo que todo advogado sente isso na pele, e ninguém melhor que os processualistas para escrever sobre o assunto, né? A gente tem, por exemplo, essa temática antes mesmo dessas obras iniciais no processo civil, vamos dizer assim, o livro do Thomas da Rosa Bustamante, que é um autor de teoria do direito, que escreveu sobre precedentes. Mas no Brasil acabou que o campo de pesquisa e de análise do assunto foi dominado pelos processualistas, por necessidades práticas, né? Um discurso que facilmente foi comprado, né, pelos processualistas e pela advocacia, pelo judiciário, né, cada qual por razões distintas. Mas me parece que ele é um tema, pelo menos do modo como ele é posto, relacionado a fontes do direito, relacionado à interpretação, né? Então, ele é um tema muito mais de teoria do direito, de metodologia jurídica, de hermenêutica jurídica, do que um tema de direito processual. Não tenho dúvida disso. E nos últimos anos, né, a gente tem olhado um pouquinho para esse assunto já numa perspectiva de análise à luz das questões envolvendo o estudo do direito estrangeiro. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também, ou de comparação jurídica, ou de direito comparado, porque me parece também que a gente tem um outro problema aqui do modo como esse assunto vem sendo há anos desenvolvido no Brasil. A gente parte de uma temática que, inclusive, estava totalmente fora do nosso léxico, fora da nossa linguagem, precedente judicial, né? E hoje em dia nós temos no site da STJ, né, precedentes qualificados, precedentes não qualificados, desqualificados, né, com tom de brincadeira aqui, mas, enfim, o tema, ele se tornou algo quase como se fosse presente na nossa tradição jurídica. Isso tem um problema muito grande, né? Por isso que talvez não funcione como se esperava. Sim, ainda nessa linha, daria para estudar, para pesquisar e também para trabalhar com o processo civil sem ter uma boa base em teoria do direito e em direito constitucional? Olha, assim, falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a estudar direito processual, dando uma ideia de estudar processo civil. Minhas duas grandes influências, Ovidio Araújo Batista da Silva e Pontes de Miranda. Aí, com o tempo, a gente vai, né, aumentando aqui o portfólio bibliográfico, mas a partir dos autores clássicos de direito processual, sejam os autores italianos, né, que quem começa a estudar processo civil fica refém da processualística italiana, sejam os clássicos brasileiros, Barbosa Moreira, Cândido Rangel Dinamarco, etc. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre teve assim, um grande número de processualistas, né, alguns que para mim ainda são muito influentes, como o professor Araquém de Assis, né, tínhamos Galeno Lacerda, Adroaldo Furtado Fabrício, mas todos esses autores, em geral, eles são autores que trabalhavam processo civil, né, que é uma distinção que hoje, a partir da doutrina do garantismo processual, eu já, digamos assim, fujo um pouco dela, né? Eu prefiro falar que eu estudo direito processual e meus estudos têm uma ênfase no procedimento civil, porque direito processual, né? O Eduardo já foi aqui entrevistado, né? Ele é uma das pessoas que difundiu muito essas ideias, né? Direito processual é direito constitucional. Ali que é o Código de Processo Civil, está na Constituição. E lá não há distinção entre processo penal, processo civil, processo do trabalho. Para o garantismo processual, isso é algo muito caro, né? E aí os procedimentos, os ramos procedimentais, que partem desse pano de fundo constitucional, normativo, que teriam suas diferenciações a partir, muitas vezes, das próprias necessidades do direito material. Mas seja como for, independentemente disso tudo, né, o fato é que, em geral, os processualistas, ou os processualistas civis, vamos falar assim, eles vêm de uma tradição de estudo dogmático do processo civil. Então, quando se faz alguma conexão ou com direito constitucional ou com teoria do direito, isso sempre foi feito de modo muito tímido, às vezes aquela leitura um pouco apressada, uma necessidade de citar algum autor mais sofisticado, mas
sem um grande aprofundamento desses autores. Eu, na época do doutorado, eu acabei começando a perceber isso no mestrado, e aí o doutorado eu fui pesquisar teoria do direito, hermenêutica jurídica, muito mais do que direito processual. Eu comecei a perceber que realmente se eu quisesse dar um upgrade nos meus estudos, quisesse conseguir fazer algo um pouco diferente daquilo que era o convencional, eu precisava de uma base maior de teoria do direito. E foi justamente essa base de teoria do direito que me fez começar a questionar o cerne do discurso precedentalista, que era o discurso da indeterminação do direito. O direito é indeterminado, isso gera insegurança jurídica, isso faz com que nós tenhamos uma proliferação de decisões díspares, isso viola a isonomia. Tudo isso a gente encontra nos grandes autores que escrevem sobre precedentes num tom positivo no Brasil, e aí os precedentes judiciais eles viriam resolver o problema da indeterminação do direito, garantindo segurança jurídica. Qual é o problema dessa tese? O problema dessa tese é o de que o precedente judicial também não seria, que o precedente judicial não seria um texto, ou se ele fosse um texto, ele seria um texto com alguma qualidade especial que não precisaria ser interpretado. É como se a gente pudesse distinguir o direito legislado, a lei, do precedente judicial, e a lei ela demandaria um esforço interpretativo diferente daquele presente no texto do precedente. Então, foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a fazer as críticas à doutrina precedentalista, a dificuldade de resolver esse problema da insegurança jurídica, porque o precedente vai precisar ser interpretado, ele também vai ser caracterizado por indeterminação. O próprio Herbert Hart, que é o autor que eu cito nesse artigo, ele, quando trabalha no conceito de direito, o capítulo sobre interpretação, o principal capítulo sobre interpretação do livro, que é o ceticismo sobre regras, o embate aqui, na verdade, entre dois polos sobre a interpretação das regras jurídicas, que o Hart faz. Naquele capítulo, o próprio Hart ele trabalha tanto com a noção da regra jurídica legal, da lei, quanto do precedente, mostrando que em ambos eu vou encontrar a questão da indeterminação, essas diferentes formas de reproduzir padrões de comportamento, por serem vazadas em linguagem, elas vão ser caracterizadas por indeterminação também. E aí a gente poderia ir para outros autores de teoria do direito, o próprio Kelsen, que é tão mal compreendido e citado muitas vezes com leituras de orelha, o Kelsen, ele é um autor que, de modo muito claro, vai demonstrar que o direito é indeterminado. Isso é inafastável, Até ele é um pouco mais cético que o Hart, O Hart ele tenta encontrar um meio termo entre o ceticismo e o formalismo, que é o título do capítulo, o ceticismo e o formalismo sobre regras, Então, ele tenta encontrar um meio termo em que o direito é indeterminado nos casos difíceis e determinado nos casos fáceis. Mas o Kelsen, por exemplo, já vai dizer que o direito é sempre indeterminado. Então, tudo isso que foi sendo construído pela teoria do direito foi trazido pelos precedentalistas como se fosse uma grande novidade, quando não, o que nós estávamos vendo no Brasil era uma reprodução daquelas ideias dos movimentos libertários do final do século XIX, movimento do direito livre, jurisprudência dos interesses, como se nós estivéssemos em pleno século XXI descobrindo algo que era do final do século XIX, porque isso vem já com o neoconstitucionalismo no Brasil, com todo esse movimento de desformalização do direito, só que me parece que tudo isso foi jogado assim, Pega um pedaço de uma teoria, pega uma ideia que está jogada em outro lado e a gente mistura tudo isso e coloca, olha, o precedente judicial resolve os problemas do direito, quando na verdade isso é uma grande falácia. Perfeito. E eu tinha até anotado aqui para te perguntar já mais à frente, mas já tocou nesse ponto, que você percebe em algumas discussões, em alguns autores, uma expectativa ou até mesmo uma fé no precedente, que ele não teria esses problemas que tu citou de ambiguidade, vagueza, de porosidade, e que, por sua vez, o órgão criador dos precedentes também não teria os problemas que o legislativo tem ao criar uma lei, então, até a pergunta seria se nós não estaríamos criando uma expectativa muito grande, ou até mesmo uma expectativa errada, sobre a teoria dos precedentes como a chave que vai resolver todos os problemas da justiça brasileira, Sem dúvida. Tanto que, desde que o Código de Processo Civil entrou em vigor,
problema da insegurança jurídica continua existindo, né? Ninguém em sua consciência vai dizer, não, mas com o CPC de 2015 melhorou muito, né? Nós não temos mais insegurança jurídica, né? Porque há vários pontos aqui que são interessantes, né? A gente poderia trabalhar vários, mas um deles, que também me preocupa bastante, que foi objeto de discussão, tanto nesse artigo, num texto que eu publiquei no Conjur também, mais curtinho, que é o seguinte, em geral, os precedentalistas, né, uma corrente, pelo menos dentro dos autores que defendem a teoria dos precedentes no Brasil, de que os tribunais superiores, eles teriam um papel, digamos assim, diferente dos tribunais de segunda instância, né? Essa distinção aqui entre o papel exercido por juízes em primeiro grau, tribunais e tribunais superiores. Os tribunais superiores, sim, eles teriam que dar o correto sentido aos textos normativos. O problema é que, se a gente trabalha com essa perspectiva, sem um arcabouço buscando estabelecer limites na interpretação do direito, a gente corre o risco de que esses tribunais superiores reescrevam o direito posto, muitas vezes superando o que está na lei, superando o que está na Constituição, e pela lógica, né, do que é colocado pelos precedentalistas brasileiros, esse novo texto normativo ou precedente judicial, ainda que inconstitucional, ainda que ilegal, né, ainda que extrapolando totalmente os limites semânticos do texto interpretado, ele passaria a ser fonte do direito. Isso é um pouquinho parecido com o que o próprio Kelsen fala na teoria pura, quando ele descreve, né, ele não está prescrevendo que deveria ser assim, ele descreve que, de fato, muitas vezes os juízes interpretam as normas fora da moldura e isso passa a ser direito. Só que, vejam, isso é uma tese talvez política, se a gente quisesse colocar assim, ou é uma tese fatalista, uma tese cética, no sentido de que, olha, não tem como resolver o problema da interpretação mesmo, então a interpretação é ato de vontade, é ato de poder, e se o Tribunal Superior interpretou o dispositivo do CPC que limita as regras de impenhorabilidade, criando uma exceção, ainda que totalmente ilegal, isso passou a ser norma jurídica e pronto, né? Só que aí vem esse problema com a questão da separação dos poderes, porque sempre me pareceu que a tese precedentalista ela tinha, no final das contas, o seguinte ponto de chegada, né? A gente sai daquela ideia lá do juiz boca da lei, né? Aquela ideia quase mítica do juiz boca da lei, da escola da exegese, que nunca foi assim absoluta, de um juiz que estaria adstrito ao legislador. Inclusive, a própria ideia do juiz boca da lei no contexto francês ela é anterior, porque isso vem lá do Code Louis, isso é 1667, se eu não estou enganado, no absolutismo francês, os juízes que deveriam seguir a vontade do rei. Então, primeiro um juiz que reproduz a vontade do soberano, depois um juiz que reproduz a vontade do legislador, e agora nós teríamos juízes em primeira instância e tribunais que reproduziriam a vontade da Corte Suprema do Tribunal Superior. Só que o problema é que continua sendo um problema de legitimidade, né? Afinal de contas, o precedente, ainda que legal, ele valeria mais do que a lei. Se foi posto no precedente que a lei não deve ser respeitada, se extrapolou totalmente os limites da interpretação do texto, bom, aquilo passa agora a vincular. E a gente sabe que na prática ainda há o segundo problema, né? Porque ao interpretar este precedente, muitas vezes juízes e tribunais também extrapolam os limites do texto e no final das contas a gente, ao invés de gerar mais segurança, a gente gera mais insegurança jurídica. Sim, sim, perfeito. E sobre essa questão da indeterminação do direito, uma dúvida que eu tinha, que eu tenho ainda, né, não cheguei a resolver ela, era de que, pela indeterminação do direito, seria necessário uma teoria de precedentes. E os precedentes eles também seriam necessários por conta da utilização das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados. Então, você já tem o próprio problema de indeterminação da própria linguagem e você ainda tem o legislador se valendo de cláusulas abertas, positivando uma margem ali, uma moldura maior para o próprio aplicador, né? Então, não somente a indeterminação, mas o uso também dessas técnicas de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, eles também são utilizados como argumentos para uma teoria dos precedentes? Ricardo, esse tema das cláusulas gerais, eu acho ele um tema
mal explorado pelos processualistas, ou pouco explorado, porque 90% das vezes que a gente lê algum texto de direito processual sobre cláusulas gerais é em tom de aplauso. É uma tendência, é algo novo, é algo que vai tornar o juiz menos engessado, com mais poderes. E se a gente for olhar no curso da história, na própria doutrina alemã, onde o tema das cláusulas gerais se desenvolveu, há um texto, se eu não me engano, da década de 30, do Hedemann, que é um texto crítico às cláusulas gerais, e a cláusulas gerais lá no direito privado, mostrando o quanto elas foram perigosas dentro do contexto do do nazismo. Então, não é um tema assim dado como simplesmente tranquilo. No Brasil, a gente incorporou a temática das cláusulas gerais como uma grande solução para tudo. Primeiro no direito privado e depois isso foi transplantado para o direito processual. E aí que mora o perigo, porque no direito processual nós estamos estabelecendo muitas vezes cláusulas gerais, onde nós temos uma legislação que ela deveria ter uma finalidade que é de limitar o poder do órgão jurisdicional. Então, as cláusulas gerais elas acabam ampliando os poderes do órgão jurisdicional. Para a gente ficar com um exemplo, o famoso e fatídico artigo 139, inciso 4º do CPC, que é tido como uma cláusula geral por boa parte da doutrina, e a gente sabe que é um dispositivo que acabou ampliando-se a interpretação dele ao ponto de que se estabeleceu todas aquelas medidas atípicas ao arrepio de qualquer previsão legal. E aí, o direito infraconstitucional procedimental, as regras de processo, elas acabam, ao invés de limitar o juiz, ampliando os poderes do juiz, sem muita preocupação de se estabelecer como interpretar tudo isso, Porque a gente ainda não conseguiu ter minimamente na nossa prática judiciária um respeito mínimo a métodos de interpretação, se a gente for pensar. A gente encontra em decisão judicial, muitas vezes, o seguinte discurso: olha, eu vou flexibilizar a regra de impenhorabilidade porque a finalidade do dispositivo é garantir a efetividade da execução. Eu vou relativizar essa regra porque a partir de um... E assim, mas por que a finalidade do dispositivo é essa? A vontade do legislador era essa. Então, mesmo essa parte assim, que seria aquele básico de teoria da interpretação do direito, isso é totalmente sonegado, isso é trabalhado de qualquer maneira. Se a gente for olhar, como eu disse, o próprio Kelsen dizia, olha, o direito ele pode ter uma determinação intencional, que seria o caso das cláusulas gerais. O próprio legislador ele cria a norma com uma intenção de que ela seja indeterminada. Será cumprido num prazo razoável. Bom, por óbvio que vai ter que se preencher o que é prazo razoável. Só que eu tenho o problema da indeterminação quando ela não é intencional também. Muitas vezes se parte daquela ideia de que o texto é claro, não haverá nenhuma dificuldade na sua interpretação. E aí vem o caso concreto e gera uma dúvida, Afinal de contas, quando o legislador disse que os atos praticados à noite, mas noite é depois das 18 horas, noite é a noite crepuscular, então essas dúvidas vão surgindo, e os autores da teoria do direito há muito tempo falam sobre isso. Só que isso veio trazido pelos precedencialistas como se fosse assim, uma novidade. Agora o direito ele é indeterminado, a gente precisa resolver o problema. Como? Vamos criar precedentes judiciais, que também vão ter que ser interpretados, que também vão ser carregados dessa indeterminação, que é típica da linguagem natural. Sim. Exatamente. Tentei me lembrar aqui de um artigo de um autor, acho que é do sul do Brasil, que abordava essa questão da origem das cláusulas gerais lá na Alemanha, como uma válvula de abuso dos magistrados e até mesmo de tentativa de legitimação do regime nazista, Então Exatamente. Tinha uma raiz totalmente autoritária. O problema é que minha memória é uma vaga lembrança e eu nem lembrei o nome do artigo e muito menos o nome do autor, Então, infelizmente, não me chegou a esse ponto. No teu texto, tu tem uma parte aqui que falas que o judiciário ele seria ali o fiscal, tanto do executivo como do legislativo, E ali, nessa relação entre os poderes, um fiscalizaria o outro, um seria o limite do outro, e tu citas especificamente que o limite, ou um dos limites do judiciário e da própria jurisdição seria a lei. E quando eu acho que o professor Lênio tem um texto sobre isso, de que quando você fala hoje que o juiz está submetido à lei, o pessoal já faz uma ligação direta com o juiz boca da lei, Já em tom pejorativo, em tom crítico,
E essa emancipação do juiz, do império da lei, ela também seria uma das consequências da teoria dos precedentes? Eu acredito que a teoria dos precedentes ela utiliza, né, essa suposta emancipação do juiz dos limites da lei como a sua causa, né, a sua razão de existir. Então, conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, essa ideia de um juiz que não é mais o juiz do protopositivismo, né, o juiz da escola da exegese, o juiz formalista da jurisprudência dos conceitos. Então, como isso foi superado, então nós precisamos agora amarrar esse juiz que está liberto. O que eu acho, né, e desde que eu comecei a escrever sobre o tema, que já era um primeiro problema, é que isso era trazido como a grande novidade do final do século XX, século XXI, né? No século XXI, quando, na verdade, como eu disse antes, né, isso a gente verificou no final do século XIX, né? Inclusive, o próprio pai da ciência processual, o Oscar Billhoff, ele, né, é um dos grandes nomes aqui, o precursor do chamado movimento do direito livre, né, que defendia um juiz livre justamente da lei, né, defendia que os juízes também criavam direito como o legislador, né. Então, me parece que isso foi trazido não como a raiz, né, mas como a causa, a necessidade, né. Eu preciso de precedentes judiciais porque os juízes hoje eles estão, né, se desagarrando da lei, está gerando insegurança jurídica. Mas isso não era nada de novo, na verdade, né? Foi trazido com áreas de novidade para legitimar essa teoria. Sim, e até dentro dessa, aí mais como uma estratégia de política judicial, mas se utiliza essa argumentação de que o juiz ele não está submetido à lei desse jeito, né? Que se o juiz aplicasse a lei, ele seria um juiz positivista que já teria superado, né? Mas esse argumento é utilizado para legitimar, por exemplo, um precedente contra a lei, que seria, no caso, a discussão aí dos honorários sucumbenciais, que eu acho que não tem muito espaço ali quando o CPC fala dos percentuais, né? De 10 a 20 a base de cálculo, mas a jurisprudência tem uma certa resistência em aplicar. Então, até mesmo depois que o STJ disse o que a lei já tinha dito, que a grande novidade do precedente foi dizer o que já estava na lei, né? Mas você sempre encontra, né, uma decisão afastando, fazendo uma distinção, dizendo que não se encaixa, que não era a mesma situação. Então você termina, por um lado, dando um poder e uma liberdade para os juízes de decidir literalmente contra o texto de lei, e aí não seria nem problema de indeterminação, porque nesse caso específico estaria bastante claro, né? E mesmo assim, mesmo com esse precedente ilegal, não resolve os problemas, porque na prática os outros juízes continuam afastando aquele precedente simplesmente porque eles não gostam, né? E tem um texto teu, não sei se é nesse aqui ou se é no outro que eu li, né? Acho que era no Precedentes Obrigatórios e Precedentes da Brasileira. Fala do paradoxo de que se utiliza a crítica do juiz boca da lei para validar a aplicação da teoria dos precedentes. Mas depois que o precedente é firmado, o juiz agora ele passa a ser, como tu já citaste aqui, o juiz boca de precedente, né? Exatamente. E veja que a ideia que perpassa tudo isso, e inclusive eu escrevi um texto no Conjur, algo assim, eu não me lembro agora o título, mas ele parte de uma ideia dos autores que defendem presidentes judiciais no Brasil, que é justamente a ideia de que os tribunais superiores teriam uma autorização de errar por último. Né? Porque, na verdade, o que acaba se defendendo é que se um tribunal superior ele cria um precedente contrário à lei, né, ilegal, depois que ele criou esse precedente ilegal, o precedente ele vincula e o precedente não vai ser interpretado, porque essa é uma das teses, né? Os tribunais superiores eles existem para interpretar, e os inferiores eles não interpretariam o precedente, eles somente aplicariam o precedente como se a gente fizesse uma cisão aqui entre interpretação e aplicação, né? Então, me parece que aí é um problema muito, muito grande, né? E é um gap que a própria teoria não enfrentou, e no final das contas os autores dizem isso mesmo, né? Alguém tem que dar a última palavra, então tem que ser o Tribunal Superior. Só que a gente olhando isso para a prática judiciária como advogado, a gente sabe que uma vez firmado o precedente obrigatório,
por mais que ele seja ilegal, mais absurdamente ilegal que ele seja, as possibilidades de conseguir chegar até o Tribunal Superior para rediscutir esse precedente são mínimas. Né? Então, realmente há um elemento autoritário, por assim dizer, nessa teoria, de dar aos tribunais superiores, nesse caso aqui, a possibilidade de reescrever o direito posto, né, legitimando essa possibilidade. Né? Porque é uma teoria que acaba legitimando isso. Por isso que é uma teoria, muitas vezes, alguns dizem política, né? É uma teoria que legitima os tribunais superiores a reescrever o texto legal. Né? E, em contrapartida, né, ao mesmo tempo, a gente vê que na prática, quando se quer, o próprio Tribunal Superior dribla o seu anterior precedente, né? Porque o nosso problema de fundo ainda é o antigo e velho problema da interpretação do direito. Ainda é um problema de teoria do direito. Claro que a gente eu não vou dizer que muitas vezes, quando as pessoas começam a falar em precedentes judiciais, elas não estão externando essa preocupação. Como a gente resolve esse problema da interpretação? Só que não vai ser o Código de Processo Civil que vai resolver isso. Né? Isso não é algo que eu resolvo legislativamente. E a gente volta para os autores clássicos. O próprio Kelsen dizia, olha, o problema da indeterminação ele não é resolvido pelos métodos, né? Porque os métodos não fazem parte do direito, eles fazem parte da ciência do direito. Né? Então não tem como torná-los obrigatórios. Então me parece também que o legislador não tem como estabelecer uma regra de como os juízes vão interpretar. Não tem como estabelecer quais métodos são aplicados. Os métodos são indeterminados também. Então, é algo que se resolveria, me parece, né, com um refinamento um pouco maior do próprio estudo do direito, né, que nós levássemos um pouco mais o direito a sério e buscássemos construir caminhos aqui. Claro que uma questão envolvendo melhor fundamentação das decisões judiciais já ajuda, né, mas num país com o número que nós temos de processos, é esperar demais dos juízes e tribunais. Então, de fato, o problema persiste, né? O problema persiste. Sim, sim. E nesse problema de insegurança jurídica, e aí de decisões desiguais, de imprevisibilidade, tu defende, juntamente com outros autores, que o que a gente tem hoje no CPC, lá no 927, é algo totalmente distinto dos precedentes lá dos Estados Unidos, né, do Common Law. Então, a gente criou os nossos próprios precedentes, que tem autores que nem gostam de chamar de precedentes, né, chama de provimentos vinculantes e por aí vai. Mas, assim, num olhar pragmático, querendo ou não, esses pronunciamentos vinculativos dos tribunais superiores, eles terminam trazendo alguns resultados, e a gente cai de novo na questão da efetividade, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a discussão da prescrição lá da execução fiscal, aquele precedente do STJ, né, o vinculante, que explicou como era a contagem do prazo, termos iniciais e tudo mais, termina resolvendo questões que eram reiteradas e que sem aquela vinculação elas continuariam sendo reiteradas, até porque a Fazenda Pública ela é muito boa em recorrer até as últimas consequências, né? Então, a reflexão que eu queria te provocar aqui seria, sem o 927, sem esses provimentos vinculantes, a gente ainda teria os problemas todos da insegurança, mas agora eles estariam maiores ou menores sem essa vinculação? Se a gente não tivesse esses precedentes vinculantes e do 927, como é que a gente solucionaria esse problema? Tu já citou aí anteriormente que seria por meio de uma melhor teoria da interpretação, de uma hermenêutica, mas a gente também sabe que nem todos os juízes gostam de estudar hermenêutica, ou talvez por falta de tempo também, por excesso de trabalho, não por preguiça, né, mas porque a estrutura não fomenta isso, né? Então, sendo bem pragmático, se a gente não tivesse o 927, né, como é que a gente resolveria todos esses problemas? Sim. Veja, Ricardo, deixa eu aproveitar, porque a pergunta ela traz várias questões importantes aqui que eu não quero esquecer de comentar. Bom, primeiro, essa questão terminológica, né? Precedentes ou mecanismos vinculantes ou provimentos vinculantes. Né? Claro que, eventualmente, numa aula, né, numa conversa, ou quando, por exemplo, eu vou conversar com algum julgador, um desembargador, ministro, etc., para apresentar algum caso, né, a gente não vai
ficar polemizando essas questões. Né? Eu sempre digo que, muitas vezes, como advogado, a gente, né, não vai trazer todas essas discussões, que não vale a pena, né? Mas, assim, eu particularmente, né, se eu for falar academicamente, eu não falaria em precedente judicial no Brasil. Não que eu não pudesse até usar o termo precedente, né? Mas o que nós temos lá no 927 não são precedentes, né? Porque aí vem aquele ponto, né, que é um ponto assim, muito simples, que é o seguinte: no common law, o precedente não nasce precedente. Nós temos um pronunciamento judicial que, em um caso posterior, acabou sendo utilizado como fundamentação e aí se tornou precedente. Né? Então, o que nós temos no 927 são pronunciamentos judiciais que já nascem com essa força vinculante. Né? Isso já mostra que, ok, queremos chamar de precedente, chame de precedente, mas não é precedente. Nós estamos diante de outra coisa aqui no Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto. Eu escrevi um artigo e depois eu acabei publicando ele em coautoria com dois colegas, e ele agora foi, acho que, se eu não me engano, ele está retomado nesse livro que a gente está lançando, mas é um tema que eu voltei a pesquisar faz um tempinho atrás, que é essas raízes históricas do precedente brasileiro. Né? Eu sei que é muito comum que se diga, né? O precedente brasileiro tem origem lá nos assentos portugueses, mas esse é até um artigo que eu gosto muito porque foi feita uma pesquisa assim mais profunda mostrando essa vinculação. Eu, nas aulas que eu participo sobre esse assunto recentemente, eu coloco um quadro e aí eu vou mostrando a redação de assentos portugueses, depois dos pré-julgados que vieram para o Brasil para substituir os assentos, inclusive persistiram por muito tempo na Justiça do Trabalho. Né? O CPC de 73, por muito pouco, não encampou ainda os assentos, né? Inclusive fazia parte do anteprojeto. Né? E aí substituiu-se o termo assentos por precedente da uniformização de jurisprudência. Né? Então, assim, eu tenho tido um esforço muito grande para mostrar que há uma genealogia do que nós chamamos de precedente no Brasil, que remete aos assentos portugueses. Que demonstra que, na verdade, esses nossos mecanismos vinculantes, eles são algo muito mais rente à nossa tradição jurídica. E aí, o que nós temos feito no Brasil? Nós vamos buscar lá no common law, numa cultura, numa tradição jurídica totalmente diferente da nossa, uma série de ferramentas, uma série de expressões, que muitas vezes são interessantes, né, para dar um ar de sofisticação, overruling, distinction, né? Só que, na verdade, nós estamos voltando ainda àquilo que está dentro da nossa tradição, que é a tradição dos assentos, que tem um viés burocrático, tem um viés de controle, que é o que faz o 927 do CPC. Eu até tinha comentado, né, que nos últimos anos a gente tem pesquisado sobre esse tema e pensado sobre esse tema à luz de algumas discussões sobre direito comparado. Né? A Natasha, minha esposa, com quem boa parte da minha produção a gente escreve em coautoria, né? Pesquisa, a gente falava antes da pesquisa, né? Nós dois a gente tem esse hábito, né? A gente levanta a bibliografia, faz fichamento, né? Muitas vezes a gente fica no escritório assim, dias e dias ali pesquisando, montando os fichamentos, depois a gente, agora vamos começar a pensar esses autores vão escrever, né? E eu até brinco que os textos que eu publico com ela, eles acabam sendo textos que não têm, dificilmente eles têm problemas de digitação, né? Que isso é um mal do pesquisador, gente que escreve muito, né? Porque ela vai lá e encontra coisas que eu não encontro. Meus textos, assim, se você não passa pela revisão dela, né, sai cheio de problema de digitação, letra que foi esquecida, né? Então ela é mais metódica nesse sentido, né? Mas assim, quando ela está fazendo doutorado, ela escreveu sobre direito comparado. E aí, um dos autores que foi a base da tese dela foi um autor francês chamado Pierre Legrand, que é um autor que tem uma crítica muito grande ao tema dos chamados transplantes jurídicos. Não vai dar tempo de falar sobre tudo isso, também não quero entrar muito nesse assunto, mas, basicamente, o que acontece aqui é a tentativa de transplantar para a nossa tradição algo que não é da nossa tradição. É um corpo estranho o precedente judicial no Brasil. E aí ele é transplantado e ele se, digamos assim, dentro desse novo ambiente, ele se transforma em outra coisa, né? Que são esses mecanismos vinculantes, que é algo que está relacionado à nossa tradição. Né? Porque a nossa forma de pensar o direito, a nossa mentalidade jurídica é diferente de um jurista do common law. O jurista do common law não pensa o direito como nós pensamos no Brasil. Nós somos culturalmente condicionados a pensar o direito a partir de normas gerais abstratas, desde o primeiro semestre da graduação. Desde a primeira aula de direito civil que o professor vai ler dispositivo por dispositivo e pensar que nós temos que encaixar o caso concreto naquela norma geral abstrata.
Quando a gente vai trabalhar com precedente no Brasil, o que a gente faz? É tentar encaixar o caso concreto na norma geral abstrata. E notem que hoje, inclusive, esse é um ponto que fez com que o STF parasse, ou reduzisse muito a edição de súmulas vinculantes. Quem percebeu isso muito bem foi o Vigílio Afonso da Silva, no livro dele de Direito Constitucional. Hoje, com a noção de teses jurídicas, a gente nem precisava do 927 mais. Porque os tribunais superiores, eles finalizam o julgamento e criam uma tese. E aquela tese, o que ela é? Ela é um texto que, se a gente for comparar, esse é o comparativo que eu faço, assentos, pré-julgados, e aí depois a gente chega nas teses. É a mesma forma. Então a gente está falando de precedente, mas na verdade a gente está, no fundo, retomando a nossa velha tradição luso-brasileira dos assentos. Agora, claro, será que o 927 nos ajuda, nos auxilia? Não há nenhum problema de que a gente tente reforçar o respeito a alguns pronunciamentos judiciais. Mas me parece que a gente faz isso de um modo um tanto abatalhoado, um pouco atrapalhado, misturando muitas coisas. Se eu pegar casos repetitivos, ações massificadas, como execução fiscal, que tu mencionavas, Ricardo, a gente precisa realmente ter um pouco de clareza em coisas que são banais. Mas o espaço para conseguir fazer isso com aqueles mecanismos vinculantes, que para muitos autores são até mesmo inconstitucionais, se a gente for pegar Nelson Nery Júnior, Anakin de Assis, o 927 seria inconstitucional. Porque ele está estabelecendo um grau de vinculação à decisão judicial superior à vinculação à lei. Se o juiz violar a lei, eu só tenho as vias recursais. Se o juiz violou o entendimento do Tribunal Superior, cabe reclamação. Ou seja, é pior violar a decisão judicial, o precedente, o mecanismo vinculante, do que violar a lei. Então, o que me parece é que tudo isso foi jogado na nossa forma de pensar o direito no Brasil, e a gente não para muito para refletir e pensar, peraí, será que não está dando certo? Será que não é por isso? Será que não é por esses motivos que isso não funcionou até agora? São quase 10 anos que se fala em precedente no Brasil e a gente continua todo dia com problema de segurança jurídica? Então, a gente poderia, pensando na tradição brasileira, a gente poderia justificar, digamos assim, a vinculação sem a utilização desse aporte dos precedentes do common law. Seria isso também, em resumo. Me parece que sim. Me parece que o que a gente faz no Brasil é totalmente diferente do que é feito no common law. Talvez a FAO, essa mistura, essa tentativa de importar elementos que não fazem parte da nossa tradição jurídica, é o que torna menos efetiva a noção de vinculação que se tenta empregar com os precedentes. Então, Igor, se a gente, ainda te provocando sobre essa questão, se a gente tivesse o 927, não no CPC, mas na Constituição, igual às súmulas vinculantes, afastaria pelo menos a inconstitucionalidade formal, né? Essa discussão de inconstitucionalidade formal. Mas essa vinculação, ela seria bem vista como uma tentativa não vou dizer de resolver a indeterminação, mas de, pelo menos, como tu falaste aí, em discussões muito que necessitaria de uma tese mais restrita, né, como essa da prescrição, isso ajudaria ou ainda assim não ajudaria? Talvez auxiliasse, né, Ricardo? O problema é que realmente a indeterminação a gente não resolve com isso, não resolveu com súmula vinculante, né? O caso famoso da súmula das algemas, né, que traz tantos conceitos que nitidamente são indeterminados que penso, poxa vida, para interpretar o texto da súmula aqui já vai ser já vão se criar aqui várias outras teses. Sabe que tem uma coisa interessante? Eu não me lembro agora o número, mas aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas é mais ou menos o seguinte. O TJ do Rio Grande do Sul, ele fez um incidente de ação de competência, está no incidente de ação de competência, e ele firmou uma tese. Depois, 2 anos depois, ou 3, não me recordo, ele estava num outro IAC para estabelecer qual era a interpretação correta da tese que ele tinha firmado. Até depois eu procuro, porque é algo que eu não tenho a mão aqui, não me lembro de cabeça, mas é basicamente isso. Ou tinha sido feita uma tese, ainda quando a gente falava antes do IAC, na uniformização de jurisprudência, enfim, tinha uma tese do tribunal, ele teve que criar uma outra tese para estabelecer como que interpretava a tese anterior. Isso para mim, assim, é a maior prova de que, tudo bem, pode até ajudar, né? Daqui a pouco é algo muito simples de conseguir estabelecer, é alguma coisa muito banal, é algo que realmente não tem como ficar
criando grandes elucubrações, mas, em geral, o problema esse da indeterminação, ele é algo que a gente não escapa, né? Porque é linguagem, né? Por isso que até o artigo que a gente começou conversando a respeito, né? As passagens do Hart, elas são muito interessantes, né? Porque o Hart justamente vai dizer isso, olha, se nós tivéssemos como prever o futuro e saber todos os casos que eventualmente poderiam vir a ser suscitados para a resolução com essa norma jurídica anterior, tudo bem, a gente conseguiria criar uma regra que desse conta de todas as futuras hipóteses de aplicação, mas nós não somos deuses, nós somos homens, né? Então não temos como fazer isso, o legislador não tem como fazer isso, e os tribunais superiores também não têm como fazer isso, né? Então é um mal com o qual nós vamos ter que saber viver, conviver com esse mal, por mais que se tente, que se tenha essa pretensão, mas agora firmou a tese, bom, agora ninguém mais vai discutir essa questão, né? O passar do tempo pode trazer novas situações, e aí a questão da textura aberta aqui, ela volta sempre, né? Sempre. Eu já tive um caso de que o tribunal tinha uma súmula sobre um tema bem específico de processo, né, de procedimento, e numa semana a gente participou do julgamento, foi julgado no sentido da súmula. Na semana seguinte, o mesmo órgão julgador julgou no sentido contrário, mesmo sendo chamada a atenção, né? Vocês julgaram semana passada, era a mesma situação, mesma coisa, mesma súmula, e ficou no casuísmo, né? Então, eu até conversei posteriormente à sessão com um dos desembargadores, e ele também estava ali, né, meio que revoltado, né? Como é que casos iguais, numa diferença temporal de 7 dias, foram julgados de formas distintas, contrária à própria súmula que aquela turma tinha criado, né? Então, eu tendo a crer que é mais um problema cultural, até mesmo do que legal, né? Exatamente. Vai muito do casuísmo, né? Se os julgadores naquele dia eles estão felizes com aquela tese ou não, né? E aí pode ser que vá por um lado, mas vá para o outro. Igor, para a gente finalizar aqui o teu texto, né? Tu fala que essa utilização da tese da indeterminação do direito, ela termina sendo um desprezo, vou até utilizar uma palavra que tu não utilizou, em relação à legalidade, né? E a gente vê no Brasil como eu disse, essa vinculação de que legalidade seria positivismo jurídico da escola da exegese do juiz boca da lei, né? Então, eu queria que tu falasse só um pouquinho sobre a importância da legalidade como garantia fundamental aí do próprio cidadão e também do próprio julgador, né? Perfeito. Esse é uma questão bem interessante, né? Porque se a gente for olhar os cursos, manuais de direito processual, quando eles trazem, eu vou usar o termo que para mim não seria mais adequado, mas ou quando eles falam em princípios do direito processual, ou direitos fundamentais processuais, dificilmente a gente encontra a legalidade, né? Mas se a gente for pensar, a própria legislação procedimental civil, ela é esse primeiro marco, né, de legalidade voltado a limitar o exercente do poder jurisdicional. Por isso que, inclusive, quando eu escrevi a segunda edição do meu livro Autonomia Privada e Processo, eu acabei mudando algumas coisas no livro, porque ele foi reescrito já com um influxo muito mais forte da doutrina garantista. Na primeira edição, eu ainda era um pouco mais tolerante, né, com esse que foi um dos temas também da moda agora no Brasil nos últimos anos, da flexibilização procedimental pelo juiz. E aí eu acabei dando um passo atrás, sigo falando em flexibilização procedimental, desde que mediante negócios jurídicos processuais. Por quê? Qual é o problema da flexibilização procedimental pelo juiz? É o juiz, né, contornando a regra legal, contornando o procedimento, e veja, o procedimento é, né, esse máximo de legalidade que nós temos, que é uma necessidade, para controlá-lo, né, para limitá-lo. Né? Se a função do processo é limitar o exercício do poder jurisdicional, ele deve ficar distrito ao procedimento instituído em lei, né, devido ao processo legal, instituído em lei. Então, não há como imaginar o juiz flexibilizando, adaptando este procedimento, pois, do contrário, né, ele supera a legalidade. Né? E aí, até uma coisa que sempre me chama a atenção, né, porque eu sei, muitas vezes se diz, olha, mas aqui é um modo de garantir maior efetividade da tutela jurisdicional. Se o juiz puder adaptar o procedimento, ele vai fazer isso para buscar a, entre aspas, justiça do caso concreto. Mas quem
labuta com o direito na advocacia, a gente sabe que muitas vezes o nosso problema não é o juiz flexibilizar o procedimento, ele seguir minimamente o procedimento. Né? Se a gente for pensar, vamos colocar aqui, saneamento e organização do procedimento. Né? Eu não tenho estatísticas, mas, assim, intuitivamente eu diria que 50%, sendo muito otimista, mas muito otimista, nem 50% dos juízes, eles proferem aquela decisão de saneamento e organização do procedimento na prática judiciária brasileira. A gente sabe disso. Né? Então, assim, primeira coisa é respeitar o procedimento instituído em lei. Né? E não falar em adaptar e flexibilizar o procedimento. Aí vem, claro, a outra questão. Tá, mas o juiz ele tem que ter uma certa maleabilidade para efetivar a tutela jurisdicional. Isso é outra coisa. Né? Então, tudo bem. Isso a gente faz como? Com conceitos determinados. Vamos pegar o exemplo lá das tutelas provisórias. Probabilidade do direito, perigo da demora. São conceitos indeterminados. Aí a dogmática jurídica ela tem que começar a se preocupar em amarrar tudo isso, né? Em limitar tudo isso. E a gente tem um abismo, né? Entre o poder, né, jurisdicional, aplicação do direito e a dogmática jurídica. É como se juízes e tribunais eles não tivessem que olhar para a doutrina. Né? Nisso, o professor Lenin Streck sempre bateu muito forte. Né? A doutrina tem que voltar a doutrinar. Então, essa colaboração entre a dogmática e a praxis, ela não acontece muito no Brasil. Né? Então, ao invés de a gente ter uma dogmática voltada a estabelecer como limitar esses conceitos indeterminados, como estabelecer esses limites, a gente tem uma dogmática que diz, não, mas os juízes eles são livres para estabelecer o que eles bem entenderem. Eu me lembro que quando se começou essas discussões das medidas atípicas, muitos processualistas falaram o seguinte, olha, na verdade, quem vai dizer se pode ou não pode é o STJ. Peraí, então por que a gente faz doutrina? Né? Por que a gente pesquisa? Para que dogmática jurídica se no final das contas a gente não serve de nada? Né? Então, há uma série de problemas, digamos assim, que isso é muito particular do Brasil. Isso é muito particular do nosso dia a dia. Então é difícil realmente pesquisar, advogar, lidar com o direito. Isso vale para todo mundo. E assim, não tem vilão aqui, não tem mocinho. Isso é um pouco do cenário no qual nós estamos imersos. Então, esse é um primeiro problema. E aí, claro, a questão da legalidade é que minimamente sejam respeitadas as regras legais. Onde eu tenho aqui situações... Por exemplo, voltemos aqui às questões, a regras de penhorabilidade. Aí eu tenho uma limitação, não pode penhorar salário até determinado valor. Não, mas aqui se entende que pode. Mas o legislador, ele acabou criando uma regra aqui muito benéfica para o executado. Bom, ok, mas é uma opção do legislador. Sim. O limite podia ser 10, podia ser 20, podia ser 30, escolheu 40, não importa. Então a gente acaba meio que é uma legalidade soft, né? Uma legalidade que dá para passar por cima, né? Não tem problema, porque a gente faz isso em prol de ideal de justiça, de efetividade, pondera valores, interesses, ou o que quer que se queira ponderar, e com base nisso passa por cima da lei. E aí, quando eu pego todo esse caldo e digo que é possível criar aqui um precedente que vai vincular para o futuro, passando por cima da lei, o estrago está feito no direito. E aí não tem segurança jurídica, aí o resultado é o contrário. É insegurança, mais e mais insegurança jurídica. Sim, sim. E eu vou até citar teu texto lá do Conjuro, a tirania dos valores e o slogan do processo justo, porque a interpretação do inciso do artigo 5º, né, que trata do devido processo legal, quando você se desvincula do legal ali, do devido e do processo, cabe qualquer coisa, né? Então, assim, você tem uma regra, uma garantia muito específica e muito rígida ali, muito forte, e você termina, como tu falaste desse texto, né, transformando a garantia num instrumento jurisdicional, né? Então, muitas vezes a gente encontra os autores falando que devido ao processo legal está ligado ao modelo liberal clássico de Estado, que era um Estado inimigo, e agora é um Estado amigo, né? Eu digo, amigo de quem? justamente. É ato de poder, não importa. Não dá para pessoalizar ou impessoal, tem que ser impessoal. É ato de poder. Então, não, mas o Estado democrático, o Estado é amigo, não é mais o Estado inimigo. Então, eu não preciso mais falar em devido processo legal, eu falo em processo justo, e aí o juiz está livre aqui para utilizar do procedimento para fazer justiça, para efetivar direitos, etc. Desculpa, E mas essa crítica,
essa crítica que tu fizeste aí ao papel da doutrina, às vezes eu já tive experiência nesse sentido. Você pegar um doutrinador de processo civil, você quer ter uma dogmática boa ali sobre um trecho específico do código, e quando você vai ler o que está escrito, é mais uma proposta, né, de como deveria ser a lei, não é? De que as escolhas legislativas não foram as adequadas, do que exatamente o que é, não é? E eu até fico pensando, mas eu queria que ele falasse sobre o que é, né? Sobre como deveria ser. Eu poderia também pensar várias formas, e me lembrei que é uma das críticas que o professor Nelson Nery Júnior faz, de que a dogmática, às vezes, intencionalmente ou não, ela nem consegue perceber se está fazendo uma dogmática está fazendo um comentário ali de legislato ou de legiferenda, né? Então, quando você vai para a dogmática, que era para você ter ali a técnica, mesmo a substância do que é, você tem comentários sobre o que deveria ser, né? Eu acredito que a gente não tem ainda, e isso é um ponto que eu trabalho na graduação, na minha cadeira de hermenêutica. Eu trabalho 6 aulas do Kelsen, teoria pura do direito. E aí eu digo sempre para os alunos o seguinte: olha, independentemente de concordar ou discordar, no mínimo, algumas coisas a gente consegue estabelecer aqui como importantes para fazer lá o trabalho de conclusão. Conseguir entender, pelo menos, a diferença entre um trabalho de ciência do direito, numa visão kelseniana, que seria um trabalho de descrição do direito, e outra coisa que seria uma crítica ao direito posto ou uma proposição acerca do direito, que não seria ciência para o Kelsen, seria política judiciária. Então, muitas vezes o que a gente encontra na doutrina é política judiciária. Eu tenho um dispositivo que eu gosto muito de citar, que eu junto minhas duas disciplinas, que é o artigo 304 do CPC, da estabilização da tutela antecipada, onde consta que não ocorrerá a estabilização se for interposto o respectivo recurso. E aí, me parece que aqui eu não tenho muita margem para tentar ler onde está escrito recurso a petição de desinteresse na sessão de imediação, a contestação. Recurso é recurso e pronto. Eu não tenho muita margem para isso. E aí a gente começa a olhar assim, os autores dizendo, não, mas é que a opção do legislador não foi mais adequada, ele deveria ter feito assim. Então a gente, tá, tudo bem, eu posso até fazer uma crítica e dizer o seguinte, tá, o legislador deveria ter feito como crítica, mas é assim que está na lei. O que acontece é que a gente mistura muito isso na dogmática processual. Muitas vezes o autor, ao invés de descrever o direito posto, ele descreve, depois ele critica e depois ele diz que tem que ser, na prática, interpretado de um outro modo, dispositivo, seja lá o porquê, fazendo política judiciária. Então, eu acho que falta um pouco de clareza. Isso eu fico pensando assim, um aluno de graduação está começando a estudar o direito, ou recém-formado, e ele vai pegar uma série de cursos manuais, daqui a pouco ele não sabe mais o que está acontecendo, e ele começa a achar que isso é normal. Eu sempre brinco que tem uma área do direito em que isso acontece o tempo todo, que é o direito de família. O direito de família é uma área que, se a gente for ler muitos cursos manuais de direito de família, a legislação diz uma coisa, o autor diz, não, mas tudo bem, mas isso é ultrapassado, isso é algo que já não funciona mais assim na sociedade moderna, a legislação é retrógrada, então é de outro modo. Tá, mas espera aí. Então, eu não estou fazendo mais dogmática jurídica, eu estou fazendo política judiciária, estou tentando influenciar os juízes para eles decidirem de modo contrário à lei. Isso é meio que naturalizado entre nós no Brasil. Por isso que o problema é muito mais profundo, Por isso que, por mais que a gente possa falar de precedentes horas e horas, os nossos problemas são muito mais densos, são muito mais profundos. Sim, sim. Eu até, me permita citar eu mesmo aqui, mas na minha dissertação de mestrado e depois no livro que eu publiquei, eu achei necessário falar isso, só que em âmbito constitucional. Às vezes você precisa da interpretação constitucional daquela regra ali, você precisa da interpretação mesmo. Não é a opinião do autor, se é bom, se não é, Eu preciso saber de como é que interpreta aquilo ali, como é que a gente aplica aquilo ali. E aí eu falei sobre essa distinção, dos tipos de pesquisa, que às vezes o pessoal escreve e nem percebe. É de boa fé. De boa fé, ele está fazendo uma pesquisa de legiferenda, mas, meu caro, o assunto está muito bom e a gente está caminhando aqui já para o final, encerrando essa discussão do teu texto. E aqui eu já deixo, para eu não esquecer, o convite para a Natasha Anchieta participar aqui também do nosso podcast. Vai
vai ser muito bom lhe receber, Natasha, e conversar aí sobre a sua produção acadêmica, que é uma produção muito rica também. E, Igor, queria que tu fizesse aí algumas dicas, nos desse algumas dicas culturais de livros, de músicas, de filmes, de lugares, livros jurídicos e não jurídicos, né, principalmente, para a gente fechar aí com essa riqueza cultural. Bom, Ricardo, primeiro te dizer que foi um prazer aqui essa conversa sobre assuntos jurídicos, podia ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Conversa muito boa, mas enfim, né? A gente tem um tempo um pouco apertado, né? Bom, eu vou dar umas dicas aqui rapidinho, né? Na verdade, quem sou eu para dar dicas sobre esses assuntos, né? Bom, eu adoro gastronomia, né? Tanto eu quanto a Natasha, a gente adora gastronomia, inclusive se nós tivéssemos que escolher uma outra carreira, seria, assim, sem sombra de dúvida, a primeira opção. Né? Então, assim, eu sou suspeito para falar de uma comida, né? Eu gosto de tanta coisa, a gente gosta de cozinhar, a gente realmente, assim, é algo que a gente adora, né? Mas como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então vamos falar do velho e bom churrasco, né? Que hoje em dia a gente faz de tudo que é moda, né? Faz churrasco no perfil mais clássico aqui do gaúcho, no espeto, né? Na parrilla, né? Mais próximo do churrasco argentino-uruguai, que tem diferença da parrilla argentina e uruguai, né? Então vou deixar o churrasco, que esse aí é unanimidade, né? Mas a gente podia gravar um podcast só para falar, né, de gastronomia, que é uma coisa que a gente adora, né? Bom, música, poxa vida, eu sou bastante eclético, né? Eu, na minha juventude, toquei guitarra e fui guitarrista, né? Se eu conto nas minhas aulas, ninguém acredita. Isso aí pode ser mentira, né? Então, assim, eu sou suspeito, eu gosto, né, de todos os gêneros musicais, né? A gente atualmente está... o que a gente mais tem escutado muito, vai ser engraçado contar isso, né? A nossa filha pequena, a Maria Clara, ela está com 1 mês e meio praticamente, né? Por isso até que foi que eu comentei contigo, né? Que tá a gente está um pouco atrapalhado de agenda, inclusive para a Natasha, mais difícil ainda para conseguir organizar. E ela gosta de ouvir, ela gosta muito de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, gosta de jazz, gosta de Ella Fitzgerald, é isso que a gente tem escutado mais em casa, né? É uma bebê que gosta muito, tem um gosto musical muito refinado, né? Mas a gente eu vou desde Led Zeppelin a Roger Dexter. Então, assim, fico até difícil de dar uma sugestão, assim, uma música, um cantor. Mas esses que tu falaste aí já são excelentes. A bebê já tem um excelente gosto musical. Ela tem um gosto musical, assim, incrível, né? E aí embala e ela dorme um pouquinho para deixar os pais descansar. E livros, bom, eu gosto muito de Machado de Assis, né? Foi, assim, para mim, muito importante na minha formação. Eu li muito Machado de Assis, então, literatura. E livro jurídico, bom, o Ovidio me influenciou muito, né? Embora eu hoje, né, uma visão garantista um pouco diferente das perspectivas publicistas do Ovidio, mas acho que é sempre uma leitura muito boa. Né? O Pontes Miranda também, que é outra influência muito grande, né? Não li toda a obra dele, mas tudo que eu li do Pontes Miranda achei sempre fantástico. E se eu fosse indicar um livro jurídico agora, aproveitar, né? Eu vou indicar o livro da Natasha, que está saindo agora, essa semana está entrando em pré-venda, né, que é a tese dela, que é um livro sobre direito comparado, né, que traz toda a construção das teorias da comparação jurídica, que é algo que a gente no Brasil não discute. Eu até vou ser bem honesto, eu nunca tinha ouvido nada a respeito desse assunto. E aí é que ela começou a fazer a tese, começou a pesquisar, como a gente estuda muito junto, gosta de pesquisar junto, às vezes um está escrevendo um tema, né, o outro vai lá, lê, se mete, né, e isso é muito bom. E aí sai, né, como a gente estava falando no início, né, de como se produz os textos, né, e as ideias saem. Né? E o livro dela está saindo agora pela Casa do Direito. É um livro que traz justamente essa discussão que no Brasil nós não travamos, que é como estudar o direito estrangeiro, né, como fazer comparação jurídica. Inclusive, parte do referencial dela é contrária até para a expressão de direito comparado. Né? Não existiria direito comparado, o que existe são estudos de direito estrangeiro. Mas, comercialmente, o título direito comparado vende melhor. Né? Então, essa vai ser minha dica de leitura. Né? Daqui a pouco, numa outra oportunidade, vocês conseguem marcar para conversar também sobre a obra, que está saindo agora. Está entrando em pré-venda, acho que amanhã já está entrando em pré-venda amanhã na Casa do Direito. Né? Então, agora, mês de agosto, já está lá, é um livro bem legal, bem diferente, assim, algo praticamente inédito no Brasil, né? Então,
eu indicaria esse livro no momento. E depois o nosso tema de garantia processual, que deve sair daqui uns 2 meses também pela editora Totti. Sim, sim. Excelente. Parabéns aí, Natasha, pelo livro. Vai ser uma alegria conversar com você sobre essa mais nova obra, né? E os temas de garantismo processual, e espero também que saia, né, o recursos e precedentes que tu citaste no início. Olha, Ricardo, daqui a pouco vai ter um incentivo. Sabe que o nosso livro, esse aqui, o Teoria do Processo em Processo, esse livro, ele só surgiu... A ideia do livro foi o seguinte, a gente escreveu um artigo na coluna da BD Pro, né, com um título basicamente parecido com esse. E quando nós fomos nesse evento lá no Peru, o professor Renzo Cavani disse, vocês tinham que pegar esse artigo e transformar num livro, porque aquilo ali está muito bom. E aí a gente voltou, entrou ali o período de janeiro, fevereiro, nós fizemos o livro. Foi assim, foi alguém que deu insight. Então, daqui a pouco, Ricardo, quem sabe daqui a algum tempo a gente volta a conversar e dizer, olha, esse livro surgiu, o Ricardo foi lá e nos disse, faz o livro aí que está faltando no livro sobre o assunto. Vai ser uma alegria, amigo, vai ser uma honra para mim. Igor, muito obrigado, amigo, pela conversa, pelo bate-papo. Aprendi demais aqui, lendo os teus textos, e aprendi mais ainda aqui conversando contigo. Realmente, como eu te disse aqui, é extra pauta, né? Antes da gente começar a gravar, escreves muito bem os textos em que pese entre em discussões complicadíssimas, mas é uma linguagem acessível, muito bem escrito, tudo muito assertivo, direto ao ponto, sem muita enrolação, e eu gostei muito, aprendi bastante, foi muito bom conversar contigo. E está aqui tuas redes sociais, o Igor tem o site do escritório na internet, tem Instagram, tem canal no YouTube, que eu já assisti já de muitos anos atrás, teus vídeos sobre tutela provisória, e aprendi bastante já, nunca tinha falado contigo, mas já via teus vídeos aí no YouTube. Espero que tu voltes a gravar mais lá para aquele canal, teu canal. E muito obrigado, meu amigo. Espero que você tenha gostado. Foi uma alegria para mim. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Que bom. Muito obrigado, Ricardo. Para mim foi um prazer. Eu estou em mora com o canal do YouTube mesmo. Tem que voltar a gravar os vídeos ali. É algo bem despretensioso. Eu comecei o canal primeiro para passar um material com uma turma minha na graduação que faltou o conteúdo, depois para divulgar o livro de tutelas. Aí eu gravei um pouquinho para divulgar o livro de teoria do processo. Mas vamos ver se a gente consegue retomar também ali os vídeos no YouTube. Te agradeço imensamente, Ricardo. Foi um prazer enorme conversar contigo. Fico à disposição para as próximas. E vai ser sempre um prazer voltar a falar contigo sobre direito, seja aqui pelo teu canal, seja no WhatsApp. Vamos seguir conversando. O melhor que seja presencial, né? Desfrutando de um bom churrasco aí no Rio Grande do Sul. Amigo, muito obrigado e um forte abraço. Um abraço.